Olá pessoal, turminha da EJA. Olá pessoal, tudo bem? É prazer ter vocês aqui. É novidade, né? Tem uma plataformazinha para a gente poder mandar alguma coisa, né? De vez em quando, para que vocês possam revisar, né? E hoje vamos falar sobre genética. Nosso assunto dessa unidade, né? Do primeiro módulo, né? Vocês estão no primeiro bimestre do terceiro módulo, no caso, né? Então, primeiro bimestre. Olha, gente, genética. Uma pessoa com o genótipo azão, azinho, produz um gameta azão, azinho, né? Não pode produzir outro, né? Então, de acordo com a pessoa que, essa pessoa com esse gameta aqui se relacionar, sua origem, ela vai doar justamente ou um azão ou um azinho. Então, a pessoa azão, azinho só pode doar azão, azinho. Quadro de Punnett. Então a gente fez esse quadrinho lá na sala. Eu não falei muito dessa referência aqui Punnett, mas é o nome correto. Quadro de Punnett. Então a gente vai utilizar aqui, ó. Rão, né? O Rzão e Rzinho. Rzão, Rzinho e Pzão, Pzinho. Então Rzão, Rzinho. Então a gente vai colocar aqui, ó. Rzão, Rzinho, Pzão, Pzinho. Então nessa lógica, a gente vai ter aqui no quadro de Punnett o desenvolvimento de algumas estruturas, né? Eu tenho ali o Rzão, Rzinho e o Pzão, Pzinho, desenvolvendo o quê? Desenvolvendo ali o Rzão, Pzão, Pzão, Rzinho. Então é esse desenvolvimento. Então o que equivale o quê? A unidade de 4 elementos, ó. 1, 2, 3, 4. Então essa união aqui se desenvolveu em 4 características, né? 4 características do quadro de Punnett. 4. Ó, um casal heterozigoto. Então, heterozigoto é diferente. Para um gene recessivo, ou seja, não tem características relacionadas ao gene recessivo, que causa albinismo, para ter um filho albinismo. Então, quais são as chances? Então, a gente analisa que seria aqui 75% esse casal teria, né? Sendo eles heterotróficos, heterozigóticos no caso, né? Eles eram diferentes. Então, tem essa probabilidade de 75% de sim e 25% de não, certo? Então, 75% tem a característica desse casal, né? Eles vão ter essa porcentagem em ter um filho com albinismo. Ó, um casal normal, ao terem um filho albino, modificação gênica ou genética, os pais são considerados normais. Então, azão, azinho. Por quê? Porque eles não têm diferenças genéticas. E sim, aconteceu uma anomalia genética, né? Então, os pais eles são considerados normais. Ou ter um azão, ou azão, e aí ou ter azinho. Então, a gente coloca aqui nessa referência que os pais que têm um filho com uma anomalia genética, que aqui cita-se o albinismo, os pais são normais, tendo a característica genética em sendo azão, azinho. Ao genótipo, competição gênica. Então, composição gênica, então é tudo que tem DNA, que tem a genética daquela família, então daquele ser é o genótipo. E o fenótipo, professor? Características externas, ó. Composição de características decorrente da ação do genótipo com a ação do ambiente. Então, conjunto de características decorrentes da ação do genótipo com a ação do ambiente e genótipo, composição genética, né? Heredograma, características familiar, ou seja, aquela árvore genealógica, né? Então, tem o bisavô, então os bisavós tiveram filhos que constituíram suas famílias e assim segue aquela árvore genealógica, né? Então, bisavô, aí depois os avós, depois os filhos, e aí vai surgindo aquela gama de família. E você diz assim, eita, eu tenho um primo terceiro. Então, é justamente isso. Heredograma, que vai falar do quê? Da linhagem familiar. E você vai lembrar, sim, aquela família que você tem, né? Em terceiro grau. É justamente heredograma, características familiar. Unidade básica da hereditariedade é o gene. Então, o gene é a unidade básica da hereditariedade. E Mendel, a gente, para lembrar de Mendel, vamos lembrar da composição em ervilha, que ele faria os cruzamentos. Ele fazia os cruzamentos com ervilhas e hora ou outra saía uma rugosa, com característica diferente.
Então, várias vezes, depois surgiu uma amarela. Então, Mendel a gente lembra cruzamentos de ervilhas. E ele é considerado o pai da genética. Pessoal, só revisando aqui desse lado. A gente fala do quadro de Punnett, que tem quatro resultados possíveis, né? 4 possíveis resultados. Uma pessoa com genótipo azão azinho, ela só pode desenvolver para os seus descendentes as características azão azinho. Né? Não, azão azinho, isso mesmo. Então, um casal heterozigoto, ele vai, quando tendo um filho recessivo, tem a característica de ter 75%. Né? E um casal normal, eles vão ter os seus gametas normais. A definição de genótipo, composição genética, né? E fenótipo, conjunto de características decorrentes da ação do genótipo. Pessoal, foi um resumo para ajudar vocês. Estudem pelo caderno, tá certo? A prova vai estar tranquila, só dê uma estudadinha, estude esse vídeo, pausadamente, né? Volte em cada parte, tá certo? Porque vocês vão se dar bem estudando esse conteúdo, tá bom? Abraço e bons estudos.